Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal Templo em Construção, do nosso canal. E eu quero já agradecer a todos os inscritos do canal, desejar a vocês um bom dia, um bom ano novo, né? Que esse ano vai se começar, que a filosofia do ano novo, vida nova, se concretize, né? Que cada um de nós venha buscar realmente ter uma vida nova, que é o propósito do Evangelho. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo que era velho se fez novo. Ou seja, essa filosofia de ano novo, vida nova, não é uma coisa que tem que ser anual. A questão do cristão, todo aquele que se converte a Cristo, que se diz ser cristão, tem que ser uma criatura nova todos os dias, corrigir seus erros diários e evoluir. Uma pessoa que esteja em crescimento constante. O crescimento em Cristo é a chamada de santificação, para que possamos nos achar aptos o mais rápido possível, que possamos melhorar sempre, uma evolução constante até chegar ao que Paulo chama de status de varão perfeito, que é nos tornarmos como Cristo se tornou. E esse processo vai através da autoavaliação, da autocorreção e que se baseia no amor, tá bom? Quero desejar isso para vocês, que nós possamos vir a passar por esse processo e não rejeitar todo e qualquer incômodo que esse processo venha nos causar, e que nós não abandonemos esse processo de transformação por causa de um incômodo ou porque ele exige que nós deixamos velhos hábitos que venha nos causar, dizer que esse processo de nascimento de novo é algo constante e que exige que nós abandonemos hábitos e gostos. Então eu venho desejar que nós, não só você, mas também eu, não só vocês que me assistem, mas também eu, que venhamos abandonar hábitos que não nos ajudam, que só nos atrapalham como pessoa e como cristãos. E vamos lá, já que um ano novo está para começar, e volto a dizer que a gente tem que ser novo todos os dias, se renovar todos os dias. E eu não venho te desejar só um bom ano novo, eu venho te desejar bons novos dias, que a cada dia nós possamos vir a crescer. E já para começar ou terminar este ano, a gente vai poder começar já sabendo o que é o culto, porque culto e adoração, a gente tem uma forma engessada de culto e adoração que aprendemos no sistema denominacional e religioso, que culto e adoração é ir nos reunirmos no templo da denominação e ouvirmos um cara só que vai falar, ou um grupo de pessoas que vai falar, e todos nós vamos ficar calados ouvindo eles. E também vamos ficar lá ouvindo os músicos da banda, da orquestra, ou a cantora do coral, ou o coral cantar e a gente às vezes cantar junto. E vamos ficar lá ouvindo e passando aquilo como culto. Culto nada mais é do que a prestação de homenagem, louvor, adoração. É o momento e considerado o processo no qual os cristãos se juntam, ou qualquer outra religião se junta, para prestar homenagem, devoção e adoração a determinada divindade ou pessoa. Então, já tendo em vista isso, que culto é o momento da adoração. Quando você diz eu vou para o culto, é porque você diz que você vai adorar ou prestar homenagem a alguém ou algum ser divino. E a gente vai aprender hoje o que é o culto na visão dos apóstolos de Jesus Cristo, e qual é o verdadeiro culto que a gente tem que seguir.
E a gente vai aprender hoje que aquela fisicalidade, que o tema do vídeo hoje é culto e adoração, não é gritaria. Culto e adoração não é gritaria e não é fisicalidade. Por que, Danilo? Culto e adoração não é gritaria e nem fisicalidade. Porque hoje em dia tem-se uma interpretação de que o culto é... Em algumas denominações, o culto é para onde você vai, e se não tiver gritaria, a manifestação das línguas estranhas ou angelicais, você não está sendo um culto bom, é um culto frio, um culto onde você aprende, onde você aprende, o cara passa ensinamento, passa a doutrina. É um culto frio, é um culto sem sal, sem gosto. É o culto onde você é edificado. É o culto onde os cristãos têm como o pior tipo de culto. Agora o culto onde tem gritaria, baderna, descontrole emocional e psicológico, onde eles, na maioria das vezes, eles não sabem o que estão fazendo, é o culto mais querido pela maioria pentecostal e boa parte dos evangélicos e neo-evangélicos pentecostais. E hoje a gente vai aprender que esse culto é um erro. É um erro. Porque quando se está nesse tipo de ambiente ou nesse tipo de culto, a adoração não passa mais a ser a Deus e passa a ser ao próprio ou dom de línguas ou o próprio descontrole do homem, onde o homem se sentir bem é o foco do culto. O eu falo em línguas, eu estou bem, ou aquela pessoa que vê que eu estou falando línguas, ela está se sentindo bem, ou a pregação do pastor está dizendo que Deus vai me dar vitória, Deus vai dar isso, a pregação do fulano de tal está me dizendo que eu vou vencer, e você chora, você se alegra, porque aquilo ali é algo que você está querendo ouvir. Culto não é um lugar para onde você vai para ouvir o que você quer, e sim o que Deus tem para passar através da sabedoria que Ele manda pro seu pastor, pro seu ancião, pro homem que se dispôs a estar à frente da igreja, o qual é por muitos considerados o líder. E a gente tem como o homem que vai cuidar da igreja, que ele precisa ter sabedoria. Mas isso não é culto. O culto, a gente vai aprender o que é hoje o culto. E a gente vai começar agora, a gente vai para João 4, capítulo 20. João capítulo 4, a partir do verso 20. João capítulo 4, a partir do verso 20 ao 24. Jesus está conversando com a mulher de Samaria e ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, em Jerusalém por causa do templo. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, que a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui vemos a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Primeira coisa a se observar é que os judeus não falavam com samaritanos, e muito menos um homem poderia. Na cultura judaica, um homem não poderia estar falando com uma mulher casada. E a mulher samaritana, ela já tinha tido 4 maridos, o que ela tinha agora não era o marido formalizado dela. E aqui vemos que ela fala que os samaritanos, os pais, quando ela fala os pais, são aqueles que vieram antes, também considerados os pais, os patriarcas de Israel. Seria Abraão, Isaac e Jacó. Quando eles falam os pais, seriam que os
os três primeiros patriarcas lá, Abraão, Isaac e Jacó, adoraram naquele monte, o monte de Samaria. E eles também adoravam ali. E os judeus diziam que não era lá, e sim em Jerusalém. Por que em Jerusalém? Porque em Jerusalém tinha o templo construído por Salomão. E depois teve uma briga entre os macabeus, teve uma guerra entre os macabeus e os samaritanos, que acabaram destruindo agora eu esqueci, acabaram destruindo o altar que tinha naquele monte, porque não tinha muita gente indo sacrificar a Deus ali, deixando de ir no templo. Então os macabeus foram lá e destruíram aquele local de culto dos samaritanos. Por isso que os samaritanos não falam com os judeus, nem os judeus com os samaritanos, por causa dessa briga entre eles. Por causa desse motivo existe essa briga entre eles. E a mulher diz que os judeus diziam que não era lá, naquele monte, sim, em Jerusalém, por causa do templo. E Jesus diz: mulher, vem a hora, e já é, em que os verdadeiros adoradores, aqueles que amam o Pai, aqueles que o adorarão nem neste monte o adorarão, e nem em Jerusalém, ou seja, nem no templo, mas em espírito e em verdade. Aí, você que faz a sua campanha no monte, vai lá em jejum, passa 7 dias lá orando, e achando que está adorando a Deus porque subiu o monte, por causa de costume, coisas, entendimentos errados da Escritura. Ou você que vai no templo achando que lá é o único local de adorar a Deus, não é, porque o próprio Cristo diz: não é em Jerusalém, o templo construído por mãos de homens, e nem neste monte que vocês adorarão o Pai, mas sim em espírito e em verdade. O Pai procura tais que assim o adorem, porque Ele é espírito. Como adorarão em espírito e em verdade? Adorar em espírito é livre da questão física, porque o espírito ele não se prende a coisas físicas, às fisicalidades desta vida. Adorar ao Pai em espírito nada mais é do que ser livre para o adorar. E em verdade é ser sincero diante do que você faz para Deus. A adoração em espírito e em verdade é você ser livre para adorar a Deus onde quer que seja, e ter aquela sinceridade para com Deus. Nada de eu estou fazendo isso, não é. Adorar em espírito e verdade é sem fisicalidades de sacrifícios ou locais onde ali seria o único, e nem em hipocrisias religiosas de eu estou fazendo isso para Deus e na verdade você está se incomodando. E para ver isso, a gente vai agora também para Atos 17 e 25. Atos 17 e 25, a gente encontra Paulo mais uma vez. Voltamos para esse verso mais uma vez, esse capítulo mais uma vez. Encontramos Paulo falando com os atenienses sobre a questão do Deus em templos feitos por mãos humanas. E Paulo fala assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E o verso 25, que é o foco: nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é o que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Aqui vemos Paulo dizendo que Deus não precisa que você dê algo para ele, não sente necessidade de nada. E nessa questão de ser servido por mãos humanas cai a questão dos sacrifícios de animais, sacrifícios de alimentação, ou também podemos abranger um pouco mais e colocar para movimentos corporais, fisicalidades em geral, como a questão do dízimo, que é algo físico, a questão
o sacrifício corporal em si mesmo, flagelação e a questão do próprio entregar o seu corpo a digamos que como seria subir de joelhos uma escadaria e esse tipo de coisa. Deus não se agrada desses sacrifícios, esses não são uma forma de culto para Deus, porque ele não necessita de fisicalidades, nem tão pouco, como diz Paulo, ele não é servido por mãos humanas como quem necessitando de alguma coisa. Você não vai conseguir, através de coisas que Deus mesmo criou, satisfazê-lo, como foi o caso de Caim, que entregou para Deus. Podemos usar o caso de Caim como exemplo de um culto em espírito e em verdade, adoração em espírito e verdade. Caim trabalhava com as coisas da terra, era lavrador, e Abel cuidava de ovelhas. Abel era sincero no que ele fazia e Caim era invejoso. Então Caim ofereceu os frutos da terra, mas Deus se agradou mais de Abel porque era sincero, era algo verdadeiro. E ambos entregaram coisas que eram para Deus, mas naquele tempo Deus recebia. Hoje não mais, Deus não recebe mais esse tipo de sacrifício. E como foco do tema que é o culto, depois eu faço outro vídeo sobre o sacrifício que agrada a Deus. Agora a gente vai para Romanos 12. Em Romanos 12, agora a gente vai já pegar ali junto com o que Jesus Cristo falou, para nós entendermos o que realmente é o culto, a adoração em espírito e em verdade. Em Romanos 12 está escrito assim, do verso 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui temos Paulo pedindo aos romanos que eles apresentem o corpo deles como sacrifício para Deus, que era um sacrifício agradável e santo, que eles não se conformassem com o mundo, mas mudassem, se renovassem a cada dia que passasse. Esse é o culto, porque ele falava aí, seja o vosso culto racional, a entrega dos vossos corpos em sacrifício agradável a Deus. Então esse é o culto. Esse é o culto, a entrega do seu corpo no seu dia a dia. Quando ele fala que entregueis os vossos corpos em sacrifício, ele está falando não numa questão de subir escadas, como eu já disse antes, como jejuns intermináveis, subir um monte em jejum, passar lá 7 dias. Não, ele não está falando disso. Ele está falando aqui que a sua vida é o culto. O seu dia a dia é o culto. A forma como você age é o culto. Por isso que ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Como ele disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, cada dia você tem que estar se renovando. Renovando aquilo que você é, o vosso entendimento. Você tem que estar renovando cada dia o seu ser. É isso que Paulo classifica como culto racional, o entendimento que você tem que se renovar a cada dia. Esse é o culto a Deus, e não se conformar com o mundo, ou seja, não se conformar com as coisas ruins do mundo, ser alguém totalmente contraposto a tudo que há de ruim no mundo. Se você vê algo de errado acontecendo, você não ser alguém que vai passar, olhar e não se indignar. Você tem que se indignar com tudo que há de errado. Você se indignar, por exemplo, boa parte das pessoas se indigna com o traficante, boa parte das pessoas se indigna com o político que rouba, o pastor que desvia, o padre que desvia, o padre que faz assédio sexual.
Mas isso não tem que ser só com as pessoas de cunho que tem algum cargo ou de nível público. Você tem que estar assim com tudo que for na sua vida, mas primeiramente com você. Nós temos que nos autoavaliar. É isso que Paulo fala, a renovação do nosso entendimento vem através da autoavaliação. Quando você se autoavalia e diz eu estou errado nisso, não se conforme com isso e tente mudar cada dia. Por mais que você passe vários e vários dias e não consiga mudar isso, o importante é que você lute e um dia você vai conseguir vencer isso. Esse seu defeito, esse seu pecado. Isso é o culto racional, o culto que Deus quer, a entrega do seu corpo, da sua vida a Ele. A sua vida, no seu dia a dia, você tem que ser uma pessoa que melhore. Como eu falei no início do vídeo, nós temos que melhorar cada dia mais. E esse é o culto. A entrega de nossos corpos, da nossa vida a Deus, tendo o objetivo alcançar o que Paulo chama de status de varão perfeito, que é Cristo. De sermos mais como Cristo, e Cristo é puramente amor. Então vamos buscar isso cada dia mais, amar, perdoar e melhorarmos dentro de nós mesmos. O culto não é falar do outro, o culto não é o outro. O foco do culto é você melhorar para o outro, para si mesmo e para o outro. Quando eu falo que o foco do culto não é o outro, não é você falar do defeito do outro. Você tem que ver, você vê o defeito do outro e não se conformar é o que é certo. Não se conforme com o erro de qualquer um, mas principalmente o seu. Não vão ser hipócritas de estar com uma trave no olho e estar querendo tirar o cisco do outro, tá bom? Esse é o culto racional, a entrega dia a dia ao caminho de Cristo, a entrega dia a dia ao Evangelho e melhora como pessoa. E esse é o culto que Paulo pede que eles tivessem, a renovação do entendimento, que você se renove cada dia mais e melhor, é claro, não há renovação para pior, e sim uma para melhor. E agora a gente vai para Coríntios 6, 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20, onde Paulo diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso aqui, Paulo dizendo que, isso aqui depois dele dizer que o corpo de cada um era templo do Espírito Santo, templo de Deus, Paulo diz que eles deveriam glorificar a Deus no corpo deles. Ou seja, a glorificação a Deus é no corpo, no entendimento e no espírito. O que é seu espírito? É aquela coisa que eu falei quando Cristo falou em espírito em verdade. Você tem que adorar a Deus livremente. Você tem a liberdade para adorar o seu espírito com o seu interior. A adoração a Deus de espírito é expor o seu interior, o seu espírito tem que, o seu corpo tem que, seu espírito tem que ser um espelho do seu corpo, ou seja, o que você é por dentro, você tem que ser por fora. Esse é o espírito em verdade. Adorar a Deus com o seu corpo, a sua vida. Você tem que ser um exemplo moral para todos, tanto interior como exteriormente, um exemplo moral, onde uma pessoa vai olhar e dizer: olha ali sim, graças a Deus, olha para aquele homem ali sim, aquela mulher ali sim. Nessa adoração, corpo e espírito nada tem a ver com roupas, e eu vou dizer em outro vídeo mais para frente. Já tem até gente me pedindo para fazer esse vídeo, que é a santidade. E essa santidade é algo moral e não algo físico, porque Deus não se agrada de tais sacrifícios físicos. É físico, é moral, é espiritual e não físico, tá bom? Esse texto de Coríntios vai juntamente com o texto de Romanos 12, é modificação da consciência, renovação e não algo físico, tá bom? E agora a gente vai terminar com Mateus 9:13. Mateus 9:13 diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa
quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso aqui foi Jesus Cristo que estava comendo com os pecadores e com os publicanos, os rejeitados da sociedade judaica. E os judeus lá, os sacerdotes, os escribas, os fariseus vieram perguntar aos discípulos por que é que Cristo comia com os rejeitados por ele, os pecadores e os pecadores e os publicanos, que eram os rejeitados daquele tempo. E Cristo chega para eles e fala que ele queria que eles aprendessem o que era misericórdia e não sacrifício. Que Deus queria misericórdia e não sacrifício, porque isso é um texto de um profeta, que Deus quer misericórdia e não sacrifício. E que eles aprendessem que o Cristo vinha para chamar os pecadores ao arrependimento. Como ele diz, não precisam de médicos sãos, mas sim os doentes. E isso cai na questão do você que sobe calçadas, degraus e degraus, você que sobe monte em jejum, você que faz jejum de semanas. Deus não quer sacrifício. Deus quer que você seja alguém misericordioso, cheio de amor no coração. E esse é o culto a Deus. Essa é a adoração que Deus quer. Não quer gritaria. Ele não quer vários e vários dias da sua vida você no templo denominacional gritando glória, glória, aleluia. Isso é inútil para Deus. O seu glória e aleluia, se você não tem essa, como eu expliquei para vocês sobre Romanos 12 e o culto racional, essa questão do mudança de vida diariamente, a autoavaliação e o melhoramento a cada dia, como Coríntios, que é o caráter, o espírito ser mostrado, a pessoa ver realmente o que você expor o que você é por dentro, todo mundo vê realmente o que você é por dentro, a pessoa conseguir identificar no seu exterior como você age. Esse é o culto, é a sua vida, as pessoas poderem ver aquilo que você é realmente por dentro. Uma pessoa que lhe conhece mesmo, que está há vários anos com você e dizer, não cara, tanto no caráter, você estiver sozinho com ele ali, ele é isso. É isso que você vê. Se a pessoa chegar a dizer, ele é isso que você vê, e você sempre demonstrar aquilo de forma sincera e não hipócrita, esse é o adorar em espírito, em verdade, é o adorar, é o culto racional que Paulo pede. Esse é o adorar a Deus com o vosso corpo e o vosso espírito, é aquela exteriorização do espírito, onde Cristo diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se você é uma pessoa que o teu interior é bom e você exterioriza aquele bem que tem dentro de você, esse é o adorar em espírito, em verdade. É esse tipo de adorador que Deus quer. E não um adorador que vai no culto e glória, 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 aleluia, 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 e fala em língua, chacalacalica, catalimiarnica, e pau em línguas e fala tudo e ninguém entende nada, e ele só se preocupa porque ele está achando que ali é o dom que Deus deu e está achando que está servindo a Deus em espírito e verdade, mas não está. Que eu servir a Deus espírito e verdade é essa exteriorização do bem sem hipocrisia.
Isso é o culto que Deus quer, que na sua vida, no seu dia a dia, você exteriorize o bem que tem dentro de você, que faça que ele seja aquela luz que todos vão ver, porque como Cristo disse aos seus discípulos, não se esconde uma candeia debaixo do alqueire, mas bota no velador para que todos os vejam, ou seja, não se esconde uma lâmpada debaixo da cama, mas coloca ela no lugar mais alto e visível da casa para que todos vejam aquela luz e todos sejam iluminados por ela. É isso, adorar em espírito e em verdade. É que a sua luz brilhe para o mundo. O seu bem interior seja aquela luz que brilhe para o mundo e que todo mundo veja. Todo mundo veja o bem, o quão bom você é. E isso é o que Paulo diz em Romanos quando ele diz na transformação do vosso entendimento. É isso que ele quer dizer, é isso que Cristo quer dizer quando fala nascer novamente. E é isso que eu quero que você tenha todos os dias para 2021, tanto do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, passando todos os dias de todos os meses, um após o outro, com essa consciência de que é exteriorizar o bem, fazer o bem, ser o bem, que é o adorar em espírito e em verdade. E para Deus, esses adoradores que o adoram assim não descansam, não tem término para esse culto, para essa adoração a Deus, não tem intervalo de hora, de segundo, de centésimo, de dias, de meses, de anos, não tem, é livre. É um contínuo, é uma linha reta, contínua, infinita, até infinita não, porque vai até o dia da sua morte ou até o dia da chegada do Senhor e do seu reino. É isso que é o adorar em espírito e em verdade. E é esse o meu desejo para todos nós, que nós conseguimos seguir essa linha reta, por mais que haja alguma oscilada para baixo, que a gente consiga fazer essa escalada só de subida, por mais que alguns dias a gente venha ter dias ruins, e teremos. Desde já eu quero agradecer a todos os inscritos do canal e desejar uma paz para vocês, a paz que vem de Deus e que excede todas as coisas, que a gente possa vir todos os dias prestar esse culto que Deus exige, do espírito e verdade, da transformação do ser, do renovamento de vida, do nascimento de uma nova consciência, de uma nova pessoa, de um novo ser, e que nós venhamos exteriorizar essa luz que está em nós. Desejo paz a todos vocês e um bom ano.